Então, continuamos? Continuemos? Bom, Alô. Tá. Bom, boa noite a todos. Realmente, depois de ouvir cada uma de vocês com seu estilo, a pontuação que fizeram, me deixaram assim muito comovida, né? E me ajudaram a lembrar o que foram aqueles 3 encontros, que realmente para mim foram muito mobilizadores. Eu pensei muita coisa. Realmente eu me lembro que depois eu mandei algumas comunicações para o conselho por escrito. No dia seguinte eu continuava pensando. Quer dizer, vocês realmente provocaram aí com essa surpresa que não era simplesmente uma reunião, uma conversação de membros, sino 3, e com questões também de crise, ou uma certa crise que tínhamos, né? Algo distinto. Porque as outras vezes as conversações, eu me lembro de ter organizado algumas, eram em torno de algum tema. Então se tomava um tema e se discutia. E claro que sempre entra nas questões que a gente está vivendo na escola. Mas dessa vez foi direto. Inclusive, eu acho que numa dessas conversações tivemos um éxtimo, que foi Sérgio de Matos, né? Também, né? Que foi também muito boa a participação dele. Então, eu acho realmente esse ano, digamos, enquanto conselho, vocês funcionaram muito bem interpretando, né, nós interpretando, e ao mesmo tempo ajudando a nós interpretar a escola, porque cada membro que tomou a palavra nessas conversações também interpretou a sua maneira. Então, para mim, isto foi a riqueza, a grande coisa. A questão, o desafio para este próximo conselho é como manter isso vivo, né? Essa coisa da surpresa. Já não vai poder ser 3 reuniões ou 3 conversações, né, em torno do mesmo. Tem que estar atentos ao que se passa, né, na sessão, né? E eu acho que muitas vezes, eu tendo sido parte do conselho, muitas vezes a gente fica mais ligado nos textos, nas articulações teóricas, no epistêmico. Então, o que vocês demonstraram é esse desafio de conectar o epistêmico com o político. Esta foi a grande riqueza de 2023, a meu ver. E eu acho que eu senti efeitos de interpretação e eu espero que muitos outros também. Não sei, aí cada um pode dizer. Bacana, obrigada. Só ressoando um pouco isso que a Maria Silvia falou, eu acho que o texto da Ângela foi muito bem dito, essa questão do consentimento, né? Que a interpretação exige esse consentimento. Eu acho que cada um de nós, membro de escola, na Seção Rio, embarcou nessa, senão não teria conseguido ter os efeitos que tiveram. Eu acho que o consentimento foi fundamental aí para que isso vigorasse. Márcia. Bom, boa noite também para todos. E, assim, vai ser um pouco repetido, mas faço questão de poder dar esse testemunho. Primeiro, assim, eu queria parabenizar esse conselho pela coragem, porque eu acho que foi assim um gesto corajoso, assim, num certo sentido, analítico mesmo, de fazer esse corte no automaton, né? Que, de alguma forma, eu, desde o começo, senti quase como se a sessão tivesse ido para o divã, num certo sentido, sabe? E todos nós. E eu vejo, pelo efeito do trabalho de lendo cada uma de vocês também, achei genial, acho que, não sei qual de vocês falou, acho que foi Ângela, do estilo como que faz laço da solidão, permite ir da solidão ao laço, né? Porque, assim, o que ficou mais marcante para mim, primeiro, assim, que eu acho que cada um de nós, foi um efeito que eu senti, cada um de nós, membros, a gente começou a estar na sessão de um jeito um pouco diferente, um pouco mesmo, mas um pouco mais forte, um pouco mais presente. E acho que aconteceu uma coisa com o estilo, se a gente pode chamar de estilo, da própria sessão, ou o sintoma. Eu acho que houve uma torção, um giro. A Seção Rio tinha um estilo próprio, uma maneira de funcionar que a gente detectou, inclusive, naqueles encontros, e que ela se relançou no laço com a EBP, o que me parece assim, que foi muito importante e que é um pouco o que eu espero desse novo conselho, né? Não tanto que
que não vai ter que ficar inventando a roda toda vez, mas que consiga manter aromatizada esse vínculo, né, entre a sessão, a escola e a MP. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Mas acho que isso que o Rômulo falou, né? Ruptura e continuidade. Tem algo, a ruptura e um fio que se faz a partir dessa ruptura, né? Um novo fio. É a Ângela Bernard. Essa metáfora... Não, é só uma coisa, porque eu acho que essa metáfora que você usou da banda, como essa articulação, ajuda mesmo a gente a pensar isso. Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma boa imagem, né? O uso que a Ana faz disso coloca bem isso que a gente está chamando aqui de um desafio, de como é que faz para a gente nem retornar para o automaton, né? Nem fazer da ruptura um novo automaton, né? Porque é isso. Não? Então, essa posição de interpretar o trabalho de escola, que eu acho que é o ponto vivo da coisa, né? Vamos ver o que a gente... Exatamente. É sobre um fundo de repetição que a surpresa acontece. A Graciela fala disso, né? Não é uma coisa sem a outra. Bom, reitero aqui os agradecimentos e os parabéns. Realmente eu gostei muito de ouvir cada uma de vocês, cada uma do seu jeito. Muito bacana mesmo. Raquel, Ângela, Sarita, Ana Tereza, Andréia e Angélica falaram em nome próprio de um trabalho, realmente de um trabalho de escola e de um trabalho de elaboração do Conselho, muito bacana. A minha observação era também em relação ao tema da interpretação. Eu acho que o Conselho e a diretoria se deixaram interpretar pelo que estava acontecendo, o enigma de não terem chegado novos pedidos para membros na escola. Foi uma... Como assim? Mais uma vez não chega nenhum membro na escola? Isso interpretou e promoveu todos esses seminários que já foram comentados e também promoveu assim essa interpretação. Ela também pôde nomear um pouco alguma coisa que estava acontecendo. Por exemplo, a relação dos participantes da Sessão Rio com o Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. Então, já também uma nova medida foi tomada, que eu achei brilhante também, não sei se foi do Conselho, ou da diretoria, ou dos dois, de promover cartéis com o tema do encontro. Isso já implicou cartéis com membros e não membros, associados do Instituto, e isso já colocou a transferência para o encontro brasileiro em marcha, né? Então, eu acho que teve esses dois aspectos. Se deixar interpretar e buscar uma resposta, né? Eu achei, realmente, além dos trabalhos que eu ouvi hoje, quer dizer, das reações de vocês sobre o trabalho, né? Ou melhor, a resposta de vocês, dos efeitos desse trabalho em vocês, enfim, por tudo isso que eu falei, meus parabéns e obrigada. Obrigada, Ângela. Foi ótimo você lembrar que realmente você tem toda a razão. Eu acho que a formação dos cartéis foi conselho e diretoria do ICP. Nós três fizemos esse laço, quer dizer, as três instâncias fizeram esse laço para enlaçar nossa comunidade rumo ao Encontro Brasileiro. Eu acho que foi efeito desse trabalho, né? Um dos efeitos. Renata e depois Inês. E, desculpa, no Zoom a gente tem a Ruth e a Doris. E o Rômulo de novo? Ou não baixou a mão? É de novo, Rômulo de novo. Oi, alô, boa noite. Bom, também queria agradecer pelos trabalhos, por toda essa conversa, que acho que o que me vem assim é uma expressão do Lacan no Psiquiatria Inglesa e a Guerra, que é a relação verídica com o real. Me dá um pouco essa sensação de que é isso que a gente está fazendo e que é muito difícil fazer isso, né? Mas quando a gente se põe a fazer, eu acho que em alguns momentos isso acontece. E me chamou a atenção uma coisa do texto da Graciela, que na verdade é assim, eu acho que foi um seminário que aconteceu em 2021 e ela convidou o Tarrab para falar. E o Tarrab fala de um texto dele de 20 anos antes, né? Então ele faz menção a um texto dele de 20 anos.
E ele fala muito assombrado de como ele via a atualidade daquele texto de 20 anos. Então, são problemas que não eram resolvidos. Ao mesmo tempo, a gente tem que se pôr ao trabalho dos problemas, né? Então, isso que eu acho que é a relação verídica com o real, tudo isso que vocês estão dizendo a partir do trabalho que o Conselho fez, com se deixar interpretar, com pensar as questões de escola e não recuar diante disso, né? Então, vamos ver se o próximo Conselho consegue manter, mas... Contamos com você. Estou animada, vamos ver. Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso que a Renata falou. Não, só uma coisa, foi bem lembrado isso, Renata, sobre esse espanto do Tarrabi, mas eu acho que ele traz uma questão para a gente que não são questões para a gente resolver, mas são perguntas que a gente tem que manter operantes no trabalho de escola. Isso, né? exatamente, Então, acho que foi isso que vocês fizeram. Isso, não tomar como já sabido o que é um analista, o que é a formação, qual é a conjunção entre formação e escola. Porque eu acho que é muito fácil, é muito cômodo também. O automaton tem esse lado cômodo. É isso, né? a gente Eu solta sou esse uma que fio. adora um automaton, adoro, sigo. Mas enfim, tem uma hora que não dá, Mas é eu acho que é impossível isso. a gente... Na hora que a gente solta esse fio, a gente perde experiência de escola e ganha no peso da coisa institucional, do movimento institucional, né? Perde a escola como laboratório, como experiência, né? Então, esse tensionamento não tem a ver com responder questões, mas tem a ver com manter essas perguntas na ordem do dia. E eu acho que o seminário de orientação é um lugar muito importante para isso, né? Não soltar esse fio, não perder essas perguntas de vista. E às vezes, respondê-las por um tempo, né? Que eu acho que foi o que Isso. vocês fizeram. Né? Porque não tem uma resposta pronta e única, mas por um Isso. tempo talvez aquilo dure. E aí depois a gente vai ver o que acontece depois. Também adorei os... Depois eu vou passar para o Zoom, depois aqui de novo. Adorei os textos de cada uma, acho que a Ângela Bernardes falou bem, quer dizer, tem um estilo de cada uma e mostra o trabalho, tem o múltiplo e o uno aí, mostra o trabalho do Conselho. Também agradeço, né, a gente fez as conversações, foi junto com a diretoria, os cartéis também, com a diretoria, e já vi a Doris de mão levantada, com a diretoria de cartéis, que está mandando ver na organização, continua, né, fazendo. Então, agradeço o Conselho por esse ano, que eu acho que foi bem produtivo, a gente vai ver na Assembleia. Agora, tem uma expressão, que também agora todo mundo já se referiu, que quando já surgiu antes, mas quando o Rômulo falou, que é uma coisa que me intriga, ele falou sucessão de rupturas. É uma expressão paradoxal, né? E eu achei genial isso, essa sucessão de rupturas, porque tem um simbólico, gente, tem que ter o automato. Quer dizer, a surpresa só acontece. Você provoca na análise, mas como disse o Tarrabi no dia que estava aqui, quer dizer, tome de automaton para poder surgir ou até o analista provocar. E aqui também, porque não é um bando de invencionice, né? É ficar aberto, aquele momento foi perfeito o que vocês fizeram, era isso. Agora, quando falo em sucessão de rupturas, eu achei essa expressão muito interessante, me intrigou, porque tem um paradoxo. Se é sucessão, já é simbólico. Se a sucessão é sequência, não é ruptura. Sucessão de rupturas pode ser invencionice, mas eu acho que não é isso. Eu acho que vocês pegaram na hora certa para mudar e fazer de outra maneira, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Então, é isso, parabéns, agradeço o trabalho conjunto. Agradecemos também a diretoria, você. Mas eu acho que a André pegou isso, né? Na questão, tem no texto, eu agora já não sei se é do Miller ou é o Tarrabi, que ele fala, é preciso um pano de repetição para que a surpresa apareça. Sem isso, não tem né? A gente tem uma estrutura funcionando para que algo possa... E a TIQ não acontece por encomenda, a gente tenta na análise, pode funcionar ou não. Quer dizer, aqui foi que não entravam. A gente foi tomado de surpresa, não entravam membros há um tempão, né? Então, tem uma série eu acho de que coisas. o efeito de surpresa, a gente tem que pensar, foram 5 anos. Isso. Entrando 2. E a gente foi surpreendido depois de 5 anos. Então, tem que ter aí, de uma certa maneira, né? Tem o automaton, tem a repetição, mas tem o momento da ruptura e o momento do corte. Que foi esse momento de olhar para isso. Eu acho que a né? conversação... Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, foi no quinto. Eu acho que a conversação ali foi fundamental, de ser em 3 encontros. Sem dúvida. Depois abrir para todo mundo. Eu acho que isso foi bem super na hora certa. Aí realmente foi no ponto ali, né? Na hora. Eu vou ver... acabou minha bateria, mas Ruth, na minha lista estava Doris, Ruth, Rômulo. Doris, por favor. Olá, gente. Boa noite. Eu quero dar os parabéns
pelos trabalhos que foram lidos e também pela ação que foi movida na sessão a partir do Conselho, né? Quando eu levantei a mão, justamente era para falar sobre essa ideia genial dos cartéis, não só da proposta de cartéis, da maneira como foi proposta, do sorteio de membros e de associados do ICP, mas também de um convidado, participante da sessão, que se reuniram para convidar o mais um de fora da sessão. Então, eu acho que eu queria assim, destacar o modo, porque cartéis assim, endereçados até algum encontro já fizemos, mas essa modalidade realmente foi muito diferente. E nós temos 13 cartéis, muito, assim, as pessoas engajadas, procurando mais um, com tentativas não conseguiu falar com um, não conseguiu buscando o outro. E eu quero lembrar que esses cartéis vão ter que ser inscritos no site como cartéis normais e não fulgurantes, né? Então, isso é muito importante, que a gente possa experimentar o que de produto vai sair desses cartéis, que é uma aposta, porque a gente também não sabe, né? Então, eu acho que tem aí também ainda um trabalho acontecendo, né? E eu quero agradecer, então, também por tudo isso e pelas reuniões também que foram feitas, por se debruçar sobre que sintoma é esse de não entrar ninguém naquele momento, né? E também de não haver inscrição para a nova política da juventude. Eu acho que a gente se pôs ao trabalho e estamos nele com essa aposta aí. É isso. Obrigada, Doris. Ruth, depois Rômulo, depois Fátima Pinheiro aqui na sala. Primeiro Ruth, depois Rômulo, depois você. Eu também gostaria de agradecer muito pelos textos. Acho que assim, vocês tocaram em pontos cruciais da psicanálise, mesmo no sentido lacaniano. E, assim, eu tenho uma fome aí de saber, eu estou entrante nesse novo conselho, confesso que com um friozinho na barriga, mas com uma fome de saber que espero que não me adormeça, né? Que seja só para acordar. Então, assim, uma das questões que eu acho fundamentais e que vocês trouxeram nos seus textos é essa questão do lugar, né? O lugar da formação. E aí a gente pensar nesse lugar da formação no sentido mesmo do que forma, e o perigo da forma, né? Daquilo que solidifica, que dá, enfim, um certo lugar que pode ser perigoso até. E também pensar nesse desafio que é a escola, que também não é isenta de um ideal, né? Isso já foi falado na teoria de Turing, quer dizer, como é que a gente vai poder trabalhar com esse ideal que não pode ser ideal, né? Mas que a gente sabe que está num certo horizonte. E vocês falaram muito das rupturas, que eu acho fundamental, e a gente também pode pensar numa mutação não só psíquica de cada um que está envolvido no trabalho, mas uma mutação dos laços sociais mesmo, nas instâncias. Por exemplo, a seção Rio, a escola, a EBP, a MP, o que é o uno que vai amarrar esse múltiplo, né, que é uma questão que já vem me perseguindo há algum tempo. Como é que a gente pode pensar borronianamente isso? Esse uno de orientação, mas não no sentido de uma formação da forma, né? Daquilo que solidifica e que, na verdade, orientar é uma coisa, né? Pode ir por um caminho e por outro, como a gente está vendo sendo traçado aqui nos conselhos. E acho que essa ideia, né, que, assim, do touro que foi trazido, né, pela Ana, é muito interessante nessa análise que o Miller faz dessa questão da zona êxtima, né, que é o lugar da análise, da formação, mas que sem a supervisão que toca esse lugar da zona êxtima, sem esse saber periférico que também a episteme implica, acho que todos esses laços vão precisar serem tecidos e não é fácil. Eu estou completamente assim desafiada e preocupada, mas acho que é um trabalho mesmo muito interessante
e que vai nos ajudar a repensar e trazer, como vocês trouxeram, questões cruciais da psicanálise. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você, Ruth, e bom trabalho no Conselho a partir de sexta-feira. Rômulo, você, depois Fátima. Eu queria retomar algumas questões que foram levantadas ao longo desse ano de trabalho, né? O que é ser membro de escola, né? Quais são os obstáculos à formação, e esses obstáculos localizados, inclusive, no que a Ruth acaba de apontar, né? O obstáculo da sessão com a escola com a MP, nessas relações todas que nós sustentamos e frequentamos, né, na nossa formação dentro da escola de Lacan, né, os paradoxos da formação. Mas o que que eu quis retomar essa minha fala aqui com vocês é a partir do que me lembrei que a Raquel colocou logo no início, das dificuldades que passávamos. Foi essa a frase que ela usou. E isso já apontou, então, desde o início dessa reunião, que reflete todo o trabalho do ano passado, que é um cuidado, ou não sei nem se esse cuidado foi pensado, mas que ele aconteceu dessa maneira, que é não cair num revisionismo, né, de onde foi que erramos. E que, se caísse nesse revisionismo, haveria o risco de fato, inaugurar um novo efeito de grupo. Nós, que aqui chegamos, né, então estamos avisados dos erros cometidos e por quem? Por eles. Não interessa quais são esses eles e, portanto, já um outro efeito de grupo e o risco maior ainda de fazer, de fato, mutualismo. Quer dizer, o efeito de grupo é o primeiro passo para o mutualismo. Então, me parece bastante interessante notar esse movimento dentro do próprio conselho, desculpa, mas, e aí eu queria perguntar se vocês já pensaram nessa ruptura, né, nessas várias rupturas que foram feitas, sem perder aí a lógica de que é preciso um automaton, por exemplo, manter as reuniões de segunda-feira, como tem mantido, já é um automaton. Se vocês pensaram em abordar em relação com o Instituto. A Seção Rio tem uma proximidade muito grande no trabalho do Instituto. Vocês têm o mesmo boletim, vocês têm as jornadas que, às vezes, a jornada da sessão, que acoplam atividades importantíssimas e interessantíssimas do Instituto. Mas eu acho que talvez a gente tenha que pensar nessa aproximação, porque o Instituto, aí sim, né, a formação dada pelo Instituto, ela pretende algo com menos ruptura, algo do automaton mais estabelecido, né, nós sabemos o que esperar, né, de uma atividade no Instituto. Nós queremos até, às vezes, testar os efeitos de uma atividade no Instituto para saber se foram cumpridas, né, as exigências de uma aula, de um curso. Então, essa proximidade da sessão com o Instituto, eu acho que talvez pudesse ser colocada em pauta, né, porque volta aí alguma coisa que a Ruth trouxe, que é sobre o lugar. Né? Qual o lugar? Aqui. No texto do Miller, que ele fala da contingência, e qual o lugar dessa formação que nos coloca sempre em risco de transformação, né? Que é um risco. Não é uma busca. Né? É como quando a gente diz que vai procurar uma análise, é mentira, a gente quer uma psicoterapia, aí a gente cai no consultório de um analista e aí entra em análise. É a mesma coisa, quando a gente diz que quer uma supervisão, no sentido que quer alguma coisa para despertar o desejo do analista, naquele caso, não é. A gente quer
indicação bibliográfica, uma boa palavra do supervisor, dizer você está certo. Então, a gente cai está sempre no risco de encontrar uma outra coisa que não é um supervisor, né, mas alguém mais pela via do controleur, né, e que vai nos colocar numa outra posição, que não é a do supervisionando. Então, a mesma coisa eu vejo aí. O Conselho não buscou, né, já pensado, então nós vamos propor isso para alcançar aquilo. Não. Né? É uma ousadia, essa ousadia que eu acho que na escola é quase que uma exigência, né? E no Instituto não muito. Então, eu acho que, se vocês já pensaram nisso no Conselho, nessa relação com o Instituto, como é que está essa conversa? Bom, acho que depois da sua sugestão é o próximo ponto que a Márcia Zucco depois vai tomar a palavra também, mas a Fátima Pinheiro está na fila, depois a Ana Beatriz Zimmer. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer a cada uma das conselheiras que, de forma surpreendente, eu diria, né, tocou em cada ponto muito especial da sua experiência enquanto conselheira, mas também, né, da leitura que puderam fazer aqui nesse período todo, né, em que o Conselho funcionou. Eu gostaria de retomar esse ponto que o Rômulo e a Ruth, de certa maneira, tocaram, que é essa relação com o lugar e o laço. Eu queria falar de um ponto, de uma experiência mesmo, um testemunho, porque naquelas reuniões de conversações que fizemos, né, e que foram assim muito, eu diria que o trabalho de leitura, né, de leitura do sintoma se deu. Porque eu me lembro que eu falei de uma experiência de escola que se deu fora da escola, se deu num grupo de artistas, mas que era uma experiência de escola, porque eu fui falar desde esse lugar, né? E me parece interessante porque logo depois dessa experiência, naquela reunião primeira, a Ana Teresa me manda uma mensagem e pede, né, que eu retome esse ponto, colocando isso que aconteceu fora, dentro. Então, esse trabalho de dentro e fora, lugar e laço, singular e coletivo, eu sou testemunha de que isso se deu, né, e que foi um trabalho impressionante, porque me parece que foi um trabalho que foi executado por todos, né? Enfim, então era isso, é para agradecer isso que foi para mim uma coisa importante, porque o trabalho de escola se dá também fora da escola, né? Essa dimensão do coletivo de fora da escola me parece muito importante, porque às vezes a gente esquece que isso se dá fora, né? Mas é um fora, não sem o dentro, porque é isso, como você falou, você estava lá, de alguma maneira, enlaçados. Márcia? Não, eu só me senti um pouco convocada assim pela fala do Rômulo, né? Não sei se ele, enfim, como diretora do Instituto. Primeiro, assim, para dizer que essa é uma questão para nós constante, eu acho que assim, até como fazer esse enlace da melhor maneira possível, né, com a escola, né? Quer dizer, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel em relação à escola. E é interessante que uma coisa, lembrando que também o Instituto ele não é só os cursos, ele tem os núcleos, a pesquisa e tal, mas você falou uma coisa que é um pouco para nós, pelo menos assim, nessa diretoria, meio um certo norte, de que quem nos procura, né, que encontre uma certa estabilidade do automaton, mantendo absolutamente no horizonte a possibilidade da surpresa, né? Então, acho que isso assim, é uma coisa que, para nós, tem que ser marca dos cursos, tem que ser marca da pesquisa. A gente está se perguntando o tempo todo. Agora, acho que você tem toda a razão, porque eu acho que tem uma questão que ultrapassa a Seção Rio. Eu acho que tem uma questão que é de escola, por exemplo, como ficam os institutos, né? Assim, com a relação deles com a escola, né? A gente fica meio pendurado, é uma coisa assim. Então, por exemplo, eu acho que o Instituto no Rio
ele se ancorou muito, ele é muito ligado mesmo com a sessão, porque senão fica meio esquisito. Então, eu acho que, assim, para mim, eu tomei essa sua questão, uma questão que eu até ultrapassa a Sessão Rio propor até para outros. Eu acho que a escola precisa pensar um pouco melhor os seus institutos, a relação dos institutos com as sessões. Acho que é um trabalho que já se fez durante um tempo, parou, e acho que está mais do que maduro a gente voltar de novo a pensar essas coisas. Mas obrigada aí por você levantar essa bola para nós. Tá bom? Passa para a Ana Beatriz. Eu me lembro, Márcia, que quando eu estava na diretoria com o Romildo, nas reuniões, eu lembro que tinha um certo cuidado de não deixar a conversa entrar por aí, da relação da escola com o Instituto, porque senão isso ia tomar a reunião toda e a gente não ia falar mais nada, que era o assunto de todos. Ana. Bom, gente, boa noite. Queria parabenizar também o trabalho inovador desse conselho durante todo esse tempo. E algo breve, assim, retomando o que a Angélica disse, né, que ficou para mim isso da formação, né, ser inconfundível com a aprendizagem, né, de que não se trata de um acúmulo, né, de currículo, de logro, né, de um saber universitário, mas que fiquei pensando se também um trabalho, né, ser membro de escola, aquele encontro ficou muito vivo para mim, o que é ser membro, e teve um pouco isso que a Andréa disse, de não resolver, houve tensionamento e não uma resolução rápida, né, desse tensionamento da escola se deixar interpretar, mas desse saber inconfundível, se ser membro também não é suportar uma certa incerteza, que não existe um lugar garantido, um lugar dado, atribuído, né, de antemão ou disso, né, de um currículo, né, acumulado, mas também ia tocar nesse ponto que a Ruth, que não tinha sido falado, da supervisão. Né? Ontem eu estava assistindo a entrevista da ELTV, da Cristiane Alberti, ela dizendo da supervisão, de que não é obrigatória, mas é imposta, que é diferente, assim, de como, né, nesse tripé aí freudiano, supervisão, epistemologia, teoria e própria análise, como a supervisão está, né? E para mim, para além da série dos 3 encontros, como esse encontro, né, o que é ser membro, e cada encontro também em si mesmo, talvez seja uma aposta, produziu, pelo menos para mim, um enlaçamento. Né? Se a aposta é produzir um laço, talvez não só na série, mas que cada encontro como único, e aquele ficou muito vivo para mim, com tensionamento, mas que produz ao mesmo tempo um laço, né, na escola. Bom, são 9h30 agora, que é a hora da gente encerrar, então agradeço muito a participação de todos no Zoom e aqui na sala, e bom andamento do trabalho.